materiais sintéticos e os resíduos sólidos. Os materiais sintéticos. Material sintético é produzido em laboratório e indústrias a partir da produção de matérias naturais. Exemplo é o petróleo, que é natural. Com ele se produz vários materiais sintéticos que usamos no dia a dia, como o álcool, a gasolina, o asfalto, a parafina e o plástico. Outros exemplos de materiais naturais e sintéticos são o algodão, que é natural, e o poliéster, que é sintético. Os dois são usados para fabricar tecidos para as roupas. A borracha. A borracha natural é feita a partir do látex, produzida pela seringueira, uma árvore do norte do Brasil. Com ela, produzimos as borrachas que usamos para apagar. Já a borracha sintética é produzida industrialmente. Com ela, produzimos os pneus que utilizamos em carros e bicicletas. O poliéster e a borracha sintética são derivados do petróleo. São produzidas a partir do petróleo. Você sabe dizer quantos objetos que estão à sua volta são de plásticos? Os plásticos são derivados e feitos a partir do petróleo. É muito vantajoso utilizar e fazer o plástico, por ser fácil de fazer e ser barato e leve. Porém, a desvantagem de utilizar o plástico é porque causa problemas ambientais. A maioria dos plásticos não são biodegradáveis, então eles não são decompostos pela natureza, por fungos e bactérias. Como já foi visto, os fungos e as bactérias são seres decompositores. Se alimentam de outros animais e restos de alimentos e fezes que eles não conseguem comer. Se acumula e polui o meio ambiente. Pedaços de plástico que ficam na natureza espalham pelo ambiente e podem ser ingeridos por animais que se confundem com o alimento. Quando isso acontece, muitos animais acabam morrendo. Em outros casos, o plástico se acumula no corpo deles e acabam sendo transferidos ao longo da cadeia alimentares, o que causa danos à saúde dos seres vivos. Os medicamentos. A maioria dos medicamentos são sintéticos, são fabricados em laboratório e são testados várias vezes para comprovar sua eficácia. Os medicamentos que aliviam as dores são os analgésicos, os que diminuem a febre, os antitérmicos, e os que combatem as inflamações, os anti-inflamatórios. Os antibióticos são outro tipo de medicamento, inicialmente produzidos a partir de seres vivos, fungos e bactérias. São fundamentais no tratamento de infecções. O uso correto de antibióticos ajuda a curar doenças e salvar vidas. O uso de antibióticos sem a orientação médica, no entanto, pode levar à seleção de bactérias resistentes ao medicamento. Isso significa dizer que um antibiótico pode deixar de fazer o efeito esperado. Se você precisar dele novamente, provavelmente esse medicamento não funcionará novamente. Por isso, sempre procure a orientação médica. Defensivos agrícolas. Uma das maneiras de combater os insetos e organismos vivos que atacam as plantas é utilizar os defensivos agrícolas, que também são conhecidos como os pesticidas e os agrotóxicos. Esses produtos são sintéticos e eliminam as pragas. Alguns agrotóxicos, assim como os plásticos, têm uma degradação muito lenta, com isso prejudicando o ambiente com acúmulo excessivo e também pode causar problemas para a saúde humana. Outro problema é que, como os agrotóxicos matam os insetos que prejudicam as plantas,
Eles também matam os insetos que ajudam as plantas, como as abelhas e as borboletas, responsáveis pela polinização, processo que o inseto ajuda as plantas a se reproduzir, carregando seu grão de pólen para outra planta. O que acontece se deixarmos algum alimento tempo demais fora da geladeira? Esse alimento provavelmente se estragará. Uma maneira de conservar alimentos é mantê-los congelados na geladeira, já que diminuem as atividades das bactérias e outros organismos. Outra maneira é a pasteurização. É uma técnica que conserva líquidos como leite. O líquido é aquecido e depois resfriado rapidamente, assim eliminando os organismos e micro-organismos que estão presentes nele. Também, outra maneira é salgar o alimento, adicionando sal. Aditivos químicos são substâncias que dão cores e acentuam os sabores dos alimentos. Alguns aditivos químicos podem ser encontrados na natureza, já outros são fabricados em laboratório. Um tipo desse aditivo é a gordura trans, que dá consistência a sorvetes, batatas fritas, bolo, biscoito, chocolates e algumas margarinas. O problema da gordura trans é que ela aumenta o risco de problemas cardíacos, porque aumenta o nível de colesterol ruim, causando um entupimento nas artérias. Alimentos diets, light e adoçantes. Os diets têm pouco açúcar. Já os alimentos light têm pouco carboidrato, gorduras, calorias. Os adoçantes são produtos usados por pessoas com restrição ao consumo de açúcar. Resíduos sólidos são materiais que são descartados, como as sacolas plásticas, medicamentos vencidos, garrafas plásticas, e se não receber o tratamento adequado, podem poluir o solo e o ambiente aquático. O lixão são depósitos de lixo ao céu aberto, sem nenhum tratamento adequado. É um local cheio de insetos e animais que podem transmitir doenças para as outras pessoas que vivem próximas aos lixões. A decomposição das matérias orgânicas produz um caldo mal cheiroso, poluente e tóxico. O chorume, que pode contaminar os rios e as águas subterrâneas. O aterro sanitário é o lixo depositado em enormes buracos e depois aterrado. Diferente do lixão, o aterro sanitário tem uma saída para o chorume e os gases. O aterro sanitário não polui o ambiente, se for bem construído, porque a cobertura de terra isola o lixo e impede a propagação do mau cheiro e o acesso de insetos, ratos e outros animais. Além disso, a camada de terra protege os rios e as águas subterrâneas. A incineração é a queima de todo o lixo em equipamentos que funcionam em altas temperaturas. A compostagem. O lixo orgânico, como estrume, folhas, papel e restos de comida, são transformados em adubo pelo processo de decomposição. A reciclagem é a utilização de materiais descartados para fabricar novos produtos. O papel, por exemplo, pode ser utilizado na produção de jornal e embalagens. Reduz a poluição do solo e da água com os produtos tóxicos. Diminui o volume do lixo que vai para os aterros sanitários e os lixões. Consciência e ação. Para preservar o ambiente e, consequentemente, a qualidade de vida das pessoas, é preciso repensar nas nossas atitudes sobre o consumo e a produção de lixo que criamos no dia a dia. Algumas atitudes podemos fazer em nossos dia a dia, como: não jogue lixo nas praias e ruas, escolha os produtos com menos embalagem ou com embalagens recicláveis,
reutilize sacolas plásticas dos supermercados, descartar corretamente os aparelhos eletrônicos e pensar nos 5 R's: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Repensar nas nossas atitudes, recusar os produtos que são descartáveis, reduzir as compras dos produtos que não precisamos e fazer descarte do lixo correto para que ele possa ser reciclável. Recapitulando o que já vimos. O que são os materiais sintéticos? Os materiais sintéticos são produzidos em laboratório e indústrias a partir da transformação de materiais naturais. Qual a diferença de materiais naturais e sintéticos? Os materiais naturais são criados pela natureza, já os sintéticos são feitos em laboratórios e indústrias. Por que o descarte errado dos plásticos não biodegradáveis é tão perigoso para o ambiente? Porque os plásticos não biodegradáveis eles se acumulam no meio ambiente, causando as doenças e até morte para os animais e para os seres humanos. Qual o principal problema no uso errado dos agrotóxicos? Os errados agrotóxicos causam morte nos insetos que realizam a polinização, como as abelhas e as borboletas. Qual a importância dos conservantes para os alimentos? Os conservantes mantêm o alimento por mais tempo conservado. O que são os resíduos sólidos? São os materiais que são descartados. Qual a melhor opção de descarte para os objetos que não se degradam no meio ambiente? O lixão, o aterro sanitário, a incineração, a compostagem ou a reciclagem? A reciclagem, porque a reciclagem reutiliza do material descartável para outras funções, assim não poluindo o meio ambiente. Porque os 5 R's são importantes. São importantes para que tenhamos um ambiente e uma sociedade mais limpa e saudável. É isso. Obrigado pela atenção.